que eu tenho para você. Então vamos lá. Então antes de explicar o que é a voz passiva, você precisa saber o que é a voz ativa. Se você não sabe ainda, a voz ativa tem o foco em quem faz a ação. Em quem faz a ação, o sujeito. Uma frase começa aqui, ó. The crowd stoned the city hall. A multidão apedrejou a prefeitura. Veja que, nesse caso, the crowd, a multidão, é quem faz a ação. E uma dica legal para isso é fazer uma pergunta. E qual pergunta eu faço nesse caso? O que a multidão fez? O que a multidão fez? What did the crowd do? O que a multidão fez? A multidão apedrejou a prefeitura. Percebe que o foco é em quem faz a ação. O que a multidão fez? Ela apedrejou a prefeitura. The crowd stoned the city hall. Então veja que o foco aí é em quem faz a ação. The crowd. Então, the crowd stoned the city hall é uma frase na voz ativa. O foco aí é em the crowd, o sujeito. E na voz passiva, o foco é em quem recebe a ação. Em quem recebe a ação, o objeto. Agora a mesma frase da voz ativa, vou colocar na passiva. The city hall was stoned by the crowd. A prefeitura foi apedrejada pela multidão. Nesse caso aí, ó, the city hall, a prefeitura. Mas a pergunta que eu faço aqui para checar, né, se é voz passiva ou não, muda. A pergunta é: o que aconteceu com a prefeitura? A prefeitura foi apedrejada. The city hall was stoned. Então, na primeira, na voz ativa, é o que a multidão fez. Na voz passiva, o que aconteceu com a prefeitura. Percebe que a prefeitura recebe uma ação? Ela foi apedrejada. A prefeitura não apedrejou ninguém. Ela foi apedrejada. Então, nesse caso, é voz passiva. Ela sofre a ação. Então, de uma maneira bem básica e direta, essa é a diferença entre a voz ativa e a voz passiva. Então, agora vamos comparar essas duas frases. A primeira na voz ativa e a segunda na voz passiva. Então, veja esses elementos que eu grifei nas duas frases. Veja na primeira frase, na voz ativa, the crowd. O que acontece quando vai para a voz passiva? Ele vai lá para o fim da frase. E na primeira frase, continuando, the city hall, na voz ativa, na passiva ela vai para o começo da frase. Então você percebe essa inversão. Eu não estou aqui falando de sujeito ou de objeto, tudo bem? Eu posso até ficar falando disso, mas vai ficar muito gramatical. Eu tento ser o mínimo gramatical possível, tudo bem? Então, the crowd vai para o final, the city hall vai para o começo da frase. Ok, então existe uma inversão aí? Sim. Mas o que eu mais vejo, né, nos meus alunos, e o problema que eles mais têm com voz passiva, é a mudança verbal. Qual é o verbo principal dessa primeira frase aí, né, na frase que está na voz ativa? É stoned, né, que é o verbo apedrejar no passado. Stone, apedrejar. Stoned, passado de apedrejar. O que acontece? Stoned, na voz ativa, ele muda para was stoned na voz passiva. Dá uma olhada. Stoned, was stoned. Mas por que acontece essa mudança? Veja bem. Veja que was stoned, primeiro tem um verbo to be, no passado, e depois o particípio do verbo stone. Mas, teacher, não é igual ao stone de cima aí, né? Da frase da voz ativa? Ok, mas o particípio de stone é stoned, porque é um verbo com ed no final, um verbo regular, tudo bem? Aí você me pergunta, mas, teacher, o que é um particípio? O que é um past participle? Lá naquela tabela de verbos, né? Aquela que você baixa na internet, né? Você tem 3 coluninhas. A primeira é o infinitivo, a segunda é o passado simples e a terceira é o past participle. Então, todos os verbos que você for usar na voz passiva, eles têm que estar no past participle, se forem os verbos principais da frase. Então, essa mudança de stoned para was stoned é o princípio da voz passiva. Então, a formação da voz passiva é essa aqui, ó. É o verbo to be mais o particípio passado do verbo. Tudo bem? E agora eu vou dar uma tabela com os tenses, os verb tenses mais importantes. Então você vai dar um print dessa tela quando estiver pronta aí para você memorizar, tudo bem? Isso que é muito importante. Vamos lá. Se o tempo verbal na voz ativa é simple present, na voz passiva fica is, am, are, mais o particípio passado, past participle, pp, que está aí, ok? No simple past, eu uso was, were, mais past participle. No present continuous, eu uso is, am, are, being, ing, mais particípio passado. Mas, teacher, being, ing? Sim, porque isso tem a ver com o present continuous, tudo bem? Você continua, né, com o ing na parte do to be.
Past continuous, basicamente a mesma coisa, só que com was, were, being, mais o particípio passado. No simple future, will be, mais particípio passado. No present perfect, have ou has been, mais particípio passado. E no past perfect, had been, mais particípio passado. Então agora eu vou dar um exemplo de voz passiva em cada um desses tenses para você fixar, tudo bem? Vamos lá. The boys help you. The boys help you. Os garotos te ajudam, ajudam você. Voz passiva. You were helped by the boys. Tem aquela inversão, né? The boys para o final, you para o começo. Agora, esse verbo aqui, help, fica are helped. Ok? The boys help you. Os garotos te ajudam. Os meninos te ajudam. You are helped by the boys. Você é ajudado ou ajudada pelos meninos. Ok? Aí você me fala, mas teacher, por que are helped? Vamos lá. Na primeira frase que está na voz ativa, help é presente, certo? Então, vira are helped. Mas como é que eu sei, teacher? Vamos na tabelinha de novo que eu te mostrei lá. Olha na primeira linha lá, ó. Se na voz ativa é simple present, você usa is ou am ou are mais o particípio passado, ok? Na original, eu estou tratando de you. Na passiva tem que usar um are, né? Eu não falo you is, you am, ok? Eu falo you are. Então, you are, particípio passado do help, que é helped. You're helped by the boys. Mas, Cíntia, o que é esse by aí, né? O que esse by quer dizer aí? Pelos meninos. Esse by tem que estar aí para poder dar liga na frase, tudo bem? Que senão não teria sentido, tudo bem? Eu posso usar you are helped sem mencionar by the boys? Pode. Depende da situação, você não precisa mencionar by the boys, tudo bem? Só estou mostrando aí a frase completa para você. A policeman found the missing bag. Um policial encontrou a bolsa perdida. Voz ativa. Voz passiva. The missing bag was found by a policeman. Missing bag, na voz ativa, vai para o comecinho da frase. Né, the missing bag. A policeman vai para o final da frase na voz passiva. E o verbo é found. Okay? Mas found vira was found. Mas por que found virou was found? Porque found está no passado. Ok? Found é o passado de find. Então veja que found virou was found. Mas por que, teacher? Aquela tabela de novo. Se na voz ativa você está no simple past, na voz passiva fica was, were, mais particípio passado. Aí na segunda linha, né? Ok? Voltando aqui então. Veja bem. Found, was found. Então aquela dúvida de verbo aí nós estamos tirando, né, pouco a pouco. Oh, teacher, e esse by a policeman, eu posso tirar? Depende da situação, sim. Tá? Não preciso dizer que foi encontrada por um policial. De repente eu posso só falar que a bolsa perdida foi encontrada. The missing bag was found. Tudo bem? Mas se eu quiser dar uma informação completa, eu coloco by a policeman. Tudo bem? My father is washing the car. Meu pai está lavando o carro. The car is being washed by my father. The car is being washed by my father. O carro está sendo lavado pelo meu pai. Veja que na voz ativa, my father, vai para o final lá na voz passiva. E the car vai para o começo na voz passiva. Né? Vamos lá. E o verbo, oh, is washing. Is washing. Oh, is washing vira is being washed. Mas por que is washing vira is being washed? Porque na voz ativa, isso é um present continuous. Está lavando, está indo, is washing, ok? Vamos lá naquela tabela novamente. Acha o present continuous aí, terceira linha. Olha lá, como eu monto ele? Ou com is, ou am, ou are, dependendo da combinação. Mais being, ing, né, do verbo to be, mais o particípio passado do verbo. Volta lá, ó. Is being washed, tudo bem? Is washing, is being washed. Ok? Veja que a mudança ela é muito simples. Você tem só que lembrar dessa tabela. Mais um. Mary was watching a film. A Mary estava assistindo um filme. A film was being watched by Mary. Um filme estava sendo assistido pela Mary. Na voz ativa, veja que Mary está no começo, na voz passiva lá para o final. A film está no final na voz passiva, na voz ativa. Na voz passiva lá para o começo da frase. Ok? Agora. Was watching, estava assistindo. Vira was being watched. Oh, teacher, mas que tense é esse? É o past continuous, que é o quê? É o passado to be mais em, né, forma do gerúndio ando, endo, indo. Então, estava assistindo,
vira estava sendo assistido. Voltando na tabela lá, quarta linha, past continuous. Eu uso was ou were, né, de acordo com a combinação aí, mais being, mais o particípio passado do verbo. Voltando lá, was watching, was being watched. Veja que é muito simples, galera, é muito simples fazer isso aqui, tudo bem? A questão é que eu vejo sempre os alunos errando na questão verbal, tudo bem? Novamente, no final da frase aí na voz passiva, by Mary, eu posso simplesmente tirar esse by Mary se não for necessário dar essa informação, ok? Só estou colocando a frase toda para você ver como funciona essa mudança de voz ativa para voz passiva, tudo bem? Continuando. Mark will buy a new computer. Mark will buy a new computer. O Mike comprará um computador novo. Vira, a new computer will be bought by Mark. Um computador novo será comprado pelo Mark. Novamente na voz ativa, né? Mark no começo, na voz passiva vai para o final da frase. A new computer, no final da frase, na voz ativa, vai para o começo da frase, na voz passiva. E will buy, will buy, comprará, né? Buy, verbo comprar. Vira will be bought. Nossa, teacher, por quê? Porque will buy está no futuro simples, que é o will, é o auxiliar de futuro, né? Will buy, comprará. Will be bought, será comprado. Naquela tabelinha novamente, descendo aí ó, na quinta linha, simple future, é will be mais particípio passado do verbo, né? Do verbo principal da frase. Então, will be sempre usa. Particípio passado de buy é bought. Vou te mostrar aqui. Olha lá. Buy, bought. Naquela terceira coluna dos verbos você vai achar lá, né? Buy, bought, bought. Terceira coluninha lá. Tudo bem? Então, future, will buy, né? Na voz ativa. Will be bought na passiva. Kelly and Mike have paid all the bills. A Kelly e o Mike pagaram todas as contas. All the bills have been paid by Kelly and Mike. Todas as contas foram pagas pela Kelly e o Mike. Veja, have paid, né? Pay é o verbo pagar, né? No caso aí, have paid vira have been paid. Mas por que, teacher? Porque have paid é present perfect, tudo bem? A forma de present perfect com have mais a terceira coluna do verbo, né? Have paid, vira have been paid, ok? Naquela tabelinha de novo, lá na penúltima linha, present perfect, eu uso have, então has, mais o been, mais o particípio passado do verbo. Voltando aqui, ó. All the bills have been paid by Kelly and Mike. Todas as contas foram pagas pela Kelly e o Mike. Novamente aqui reforçando, essas mudanças são muito simples. É só você memorizar como você troca, né, esse verbo da ativa para a passiva. E o resto fica muito simples, gente. É muito fácil fazer isso aqui, ok? Muito simples mesmo. Anna had solved the problem. A Ana tinha resolvido o problema. The problem had been solved by Anna. O problema tinha sido resolvido pela Ana. Anna, na voz ativa, no comecinho da frase vai para o final. E the problem está no final da voz ativa, vai no começo da frase na voz passiva. Agora, had solved. Had solved vira had been solved. Had been solved. Mas por quê? Porque had solved é past perfect. Ok? Lá na tabelinha de novo. Veja aqui, o past perfect, a formação é had been mais o particípio passado do verbo. Então, voltando aqui, Anna had solved, the problem had been solved by Anna. Ok? De novo, by Anna pode ser mencionado ou não, dependendo da situação aí. Só estou colocando a frase completa aqui para você perceber como eu troco os elementos, né, da voz ativa para a voz passiva. Eu tento sempre mostrar essas mudanças em minhas aulas da forma mais visual e intuitiva possível, tudo bem? É óbvio que nesse caso aqui eu estou falando de tempos verbais, não tem como escapar, tudo bem? Então você percebe que essa mudança de ativa para passiva é visual, né? Bem simples você localizar os elementos nessa mudança, tudo bem? Muito importante lembrar, é importantíssimo lembrar que existem outros tenses aí que eu não englobei nessa aula. O que eu fiz aqui? Eu cobri os mais usados, os mais importantes. E se você conseguir, né, transformar da voz ativa para passiva nesses tenses que eu mostrei aqui, você não vai errar nos outros também, tá? Pode ter certeza disso. E o passivo dos verbos modais? Passive of modal verbs. Mas, teacher, o que são verbos modais? O que são modal verbs? Bom, estão aqui, ó. Can, could, should, would, must, may, might, ought to.
sabe que existem outros verbos modais, mas esses são os mais importantes. E a formação de um verbo modal na passiva é simples. É o modal can, could, may, might, mais be, mais o participio passado do verbo. Só isso e mais nada. Vou dar só um exemplo para você, que você pode fazer a mesma coisa com todos os outros modais, tudo bem? Vamos lá. John can answer the question. O John sabe responder a pergunta. Ele pode responder a pergunta. The question can be answered by John. A pergunta pode ser respondida pelo John. Veja, can answer. Can be answered. Aquela estrutura. Modal mais be mais o particípio passado do verbo principal da frase, tudo bem? Isso é para modal, com todos os outros vai funcionar do mesmo jeito, tudo bem?